O que mais tem pela internet é jeito fácil de ganhar dinheiro. Thumbnails com segredos para ganhar nas apostas, métodos seguros para garantir o lucro e promessas de garantir a famosa bala de prata para resolver todos os seus problemas financeiros. O que não te contam lá? O Freecast fala aqui. Terça-feira, e hoje é dia de quebrar a banca. Aqui quem fala com vocês é o aqui @Doug e me acompanham nessa fezinha o bicheiro de raspadinha, o @Guilherme Melo _. Salve galera, eu sou o Melo e a minha dica do dia é: aposte todo o teu dinheiro na odd mais alta, porque assim o lucro é maior. É, o nosso economista, hein? E também o nosso estagiário falcatrua, o @Vincencafé. Você já comprou o Mestres do Capitalismo? Essa é uma homenagem aí pro nosso ouvinte. Ouvintaço? Ouvintaço, esse é ouvintaço. Não, esse é ouvintaço. Não se esqueça de seguir o nosso bolão da Mega Sena lá em @InstaFreecast e também de ver os números sorteados do Totobola lá em @TikTokFreecast e de nos mandar o dia que você não quis fazer o bolão da firma porque achava que loteria era falcatrua e no dia seguinte só você apareceu para trabalhar lá em @emaildofreecast@gmail.com. Seria triste demais. Cara, deve ser uma tristeza assim que. Não, essa é a parte foda do cara ser um apostador tipo contínuo, tá ligado? O cara vai lá toda semana, bolãozinho. Eu nunca ganho nessa merda depois de 5 anos. Não vou apostar essa semana. Aí o cara vai lá e. Molho. Não, bate. Tufo. Não, uma vez que tu entrar nisso aí, tem que fazer, meu. Não tem como fugir. É muito arriscado. Não, senão tu te fode depois. De um jeito ou de outro. Não adianta. Depende da aposta que tu tá falando, né? Tem muita gente que aposta coisas aí. Aposta com a agiota. Tá. Pois bem, meus amigos. Hoje o assunto, então, é apostas esportivas e cassino online. Mais especificamente, Alguém quer debulhar sobre esse assunto? Polêmico? Vocês querem vocês realmente acham que a gente precisa falar assim, o conceito específico do que é uma aposta esportiva? Eu acho que sim. Tem gente que não entende. É válido porque, tipo assim, às vezes as pessoas acham que a aposta esportiva é que nem a loteria, né? E não é. A loteria esportiva é que nem, né? Totobola, essas coisas, né? Que aliás a gente tem a máfia da loteria esportiva que vamos falar, de repente, neste programa. Talvez. Não. Tá, mas então eu vou usar o meu famigerado poder de síntese aqui. A aposta esportiva, basicamente, é apostar algo de valor, dinheiro, relógio ou bumbum, em algum resultado de uma modalidade esportiva. Seja ela digital pata dos não, cavalos, né? Hoje em dia dá pra apostar nos cavalos digitalmente, isso é muito louco. É uma prática antiquíssima, sendo inclusive retratada no documentário Peaky Blinders. Porém, isso se popularizou recentemente devido ao surgimento de casas de aposta online. Sim, KTO, estamos falando de vocês. Então, nos patrocinem, por favor. Atualmente... Recentemente tem uns anos já, né? Pois então. Existem mais de 450 no Brasil. Caraca. Não, e assim ficou. Mas quantas de fato estão no Brasil? Pois é. Tem isso. Aí está. Mas assim... Um abraço, Felipe Neto. Com uma barbada de apostar. Pois sendo online, tu literalmente precisa fazer um cadastro e depósito, pode ser até por Pix. E daí é correr pro abraço ou pro choro, né? Aí é 1, 2 cliques e pá, perdeu 30 pila ou um salário, né? Tudo depende de quantas cestas básicas tu apostou. E antigamente a gente só tinha como apostar, tipo, na loteria esportiva de fato, né? Tu tinha as 3 colunas ali, tu tinha que apostar, tipo, vitória de um, vitória do outro ou empate. Não tinha mais o que fazer. Mas agora a gente pode palpitar no número de cartão, no número de escanteio,
número de chute, quem vai fazer o gol, que momento vai sair o gol. É todo um punhetismo aí dos apostadores aí, né? Algumas casas de aposta tu pode até criar aposta, se eu não me engano, né? Eu acho que tem, eu não conheço essas aí, eu acho muito arriscado. Imagina eu. Não, é que na verdade. Não, é a múltipla, meu. É a múltipla que tu faz, não, faz sim, aí na. Não, mas não me refiro ao múltipla. É tipo assim, Aí eu vou usar um exemplo tirado do cu, porque eu não me lembro agora um melhor. Mas é tipo assim, não tem a odd pra isso ali, e aí tu diz assim, eu quero saber quantas vezes o goleiro pulou. Se ele pular mais que 5, eu ganho. Se ele pular menos que 5, aí outra pessoa ganha. Aí tu pode colocar ali, tipo assim... Meu querido Vinícius, tudo bem? Que isso, cara? Você estão? Tá muito eloquente hoje. Eu sou muito velho. O que significa odd para aqueles que, como eu, não sabem o que significa? O que significa É uma boa odd? pergunta, o que significa odd? Mas odd é a multiplicação da aposta lá. É a probabilidade, né? É o quanto... Mas eu não sei, assim, o que seria odd, sabe? Porque odd não é estranho. Não, tipo... Assim, utilizando... É probabilidades ou possibilidades, se eu não estou enganado. Porque, assim, o nome, né, KTO, por exemplo, significa know the odds. Ou seja, saiba, né, as odds. E o slogan, né, traduzido para o português ficou... falhou a memória. Enfim, não vamos fazer propaganda desses. Mas se eu não me engano, o slogan é tipo, saiba as suas probabilidades ou saiba as chances, alguma coisa assim. Eu lembro de ter ouvido isso em algum momento. Mas enfim, era só um fun fact, né? Curioso. Prossiga, Vinícius, no seu exemplo. Não, o que eu tava levantando aqui, tipo assim, essas apostas criadas é quase como as apostas que tu faz com os teus amigos, assim. Porque normalmente as casas de aposta têm um sistema próprio, né? Às vezes. Normalmente eles têm um sistema próprio de como paga as apostas, mas essas apostas criadas elas funcionariam tipo assim, de um para um ou de um para muitos, mas diretamente da pessoa que criou a aposta para as pessoas que vão contrapostar ela, sabe? Tanto é que tem muita gente que faz essa criação de aposta e fica lá, sabe? Eu posso criar tipo uma aposta, uma lhama vai invadir o jogo do Inter na quinta-feira. Poderia criar isso? Sim, só que daí provavelmente tu perderia. Porque daí alguém faria a aposta sabe? Existe essa possibilidade. Um cachorro vira-lata invadir o jogo é bem possível, porque já aconteceu várias vezes. Pomba e gaivota também, né? Não, quero Ninhos, quero é clássico. Tá, mas assim, eu vi que tem uma anotação ali de umas modalidades curiosas. Tem. Pode ler pra nós? Porque tem um inglês mais bem oh my god, elaborado. Pelo menos em inglês aí sabe ler. Há duas modalidades comuns. Não dá pra elogiar o cara. Psicológico de formiga. Não dá pra elogiar, velho. Aqui tem, mas eu fiquei curioso, tem o putting e o trading. Oh my god. O putting é aquela aposta clássica que tenta acertar, por exemplo, qual lutador vencerá um combate. São termos técnicos, então. O trading, por sua vez, é uma modalidade um pouco mais complexa de aposta. Ele é muito parecido com uma bolsa de valores, mas ao invés de operar com altas e baixas em ações, o trader trabalha com variações nas cotações dos eventos esportivos. Na verdade é o mesmo princípio. Deixa eu aqui, nesse formato, um exemplo é de que o dinheiro dos prêmios será correspondente às quantias investidas pelos apostadores. E é possível ter lucro antes mesmo do evento acabar. Tipo, é uma aposta literalmente especulativa, né? Então, por exemplo, eu faço uma aposta e aí... Tipo, todas as apostas são especulativas. Sim, mas aí eu aposto, por exemplo, que o Inter vai ganhar o jogo
e as odds ali estão mudando por algum motivo específico, alguma coisa, e alguém quer comprar essa aposta que eu fiz de mim. Então eu meio que faço um valor especulativo em cima do que... Eu vendo a aposta antes de ocorrer ela, então eu tô fazendo tipo cash out. Eu tô meio que fazendo um cash out e apostando e vendendo a minha aposta com a outra pessoa, entendeu? É que aí que tá. Esse negócio, no caso, não necessariamente tu vai vender uma aposta para uma outra pessoa diretamente, como tu faria, por exemplo, com uma ação, né? Esse processo ele vai acontecer automaticamente no momento que tu apertar o cash out, porque ele vai fazer o cálculo ali proporcional, né? Onde outra pessoa assumiu a aposta no teu lugar. Só que daí na odd que tá naquele momento, sabe? Tipo assim, é mais um equilíbrio que a própria casa faz. Mas o punting, ele é mais aquela coisa assim, é aposta certeira. Mas a aposta certeira pode ser de qualquer modalidade, pode fazer de qualquer jeito a aposta certeira. Só que tu vai aguentar até o final. Essa da questão do trading é justamente tu conseguir fazer uma análise do que está acontecendo naquele momento do jogo, seja lá o esporte que tu esteja acompanhando, né? Por isso que a opção de cash out é uma opção. Só que não apenas isso, tem algumas casas de aposta que eles agem realmente no formato de bolsa de valores, onde tem vários valores de aposta. Por exemplo, assim, digamos que vamos apostar no jogo do Grêmio, aí o Doug vai lá e coloca que ele vai apostar 2 pila no jogo do Grêmio, e eu vou apostar 1 pila. Aí quando bater o valor do Doug lá, o Doug entra na aposta, que nem como se fosse uma ação, né? E a mesma coisa pro contrário, eu aposto contra o Doug, eu aposto que não vai acontecer o resultado do lado que ele quer, então eu vou receber o dinheiro do que ele tá pagando. O mesmo sistema de compra e venda que funciona numa bolsa de valores vai funcionar numa bolsa de apostas esportivas. Se eu não me engano, o Betfair funciona nesse sistema, inclusive. Tu pode até ver lá as casas quantas anda o andamento da aposta lá e tudo. Quantas pessoas estão pressionando naquele valor. Porque, por exemplo, uma coisa é o Vinícius, o Doug e o Melo achar que a aposta vale uma coisa. Outra coisa é o senhor especialista lá de futebol dizer assim, não, tá barato ainda, vou esperar um pouquinho. Ou então vou colocar minha aposta aqui, ó, mais distante aqui. Vou te falar uma coisa. Quanto mais tu sabe do futebol, menos chance tu tem de acertar. Sabe por quê? Porque normalmente quem acerta é na cagada. A gente tem um exemplo que aconteceu no Caixa Preta, onde eles acertaram a malandrinha. Que é uma aposta específica que tem na KTO, onde tu tem que acertar os resultados é tipo como se fosse uma múltipla, só que é uma múltipla que todo mundo tem que fazer pra entrar na malandrinha. Tu aposta 2 pila e o valor do pote é 100 mil. E aí se 10 pessoas ganharem, divide em 10, entendeu? E aí o que aconteceu? Eles fizeram a aposta ao vivaço ali no programa, né? Na época da Copa América de 2020, eu acho. E teve umas 300 Copa América recentemente, né? Então eu já nem sei qual foi. E aí... eu sei qual foi. E aí, o que aconteceu? Durante o que ele tava falando ali, né? Na aposta ali no programa ao vivo, um monte de gente fez a aposta, vou fazer que nem os guri ali, entendeu? Meteu um pila ali e colocou os mesmos resultados. Só que eles ganharam. E aí o pessoal ficou, não, como assim? Como é que vocês ganharam? Dá pra ganhar acertando tipo 13? Porque teve um resultado que vocês erraram. Só que na hora de colocar a aposta, o Arthur Gubert colocou o resultado errado ali. Ele falou um e clicou no outro. E na completa cagada, eles ganharam 14 mil. Porque teve umas pessoas que fizeram o mesmo erro que ele, dos ouvintes. E aí teve, tipo, sei lá, um X ali de pessoas, deve ter sido umas 7, 8 pessoas, que ganharam por causa disso. Então, é sempre assim. É sempre assim. E tem um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu, na KTO, teve uma vez em específico, eu, numa cagada absoluta, eu ganhei R$1.200, apostando 10.
E eu nem tinha esses 10. Esses 10 foi uma free bet que a KTO me deu de aniversário. E aí eu fiz ali Nunca mais também. E aí eu fiz ali uma aposta com 4 empates no Campeonato Brasileiro. E um dos jogos, inclusive, era o Grêmio contra o Flamengo. E era o Grêmio que tava muito mal, lutando pelo rebaixamento, contra o Flamengo que tava brigando pelo título. E eu coloquei que o jogo ia ser empate. E se eu não tô enganado, esse jogo foi na cagada absoluta, assim, tipo, eu nem conferi os resultados depois. Quando eu dei uma olhada, eu lembrei assim, ó, eu tinha feito uma aposta, né, vamos ver, eu não lembro que resultado eu tinha colocado, vamos ver quais são os resultados que eu botei. E eu olhei ali, eram 4 jogos, aí era um jogo do São Paulo e Inter, se eu não me engano, um jogo do Flamengo e Grêmio, um jogo do Palmeiras e um jogo do Atlético Paranaense. Aí eu olhei, olha, eu acertei o empate do Atlético Paranaense, acertei o empate do Palmeiras, eu acertei o empate do Flamengo e do Grêmio. Só falta o Inter. Eu, puta merda, só falta o Inter. E aí eu fiquei cagado de não dar certo a aposta, né? Eu falei, puta merda, acabei de me zicar. E aí eu fiquei assistindo o jogo. E o jogo tava 0x0. Um jogo modorrento, terrível de assistir. E eu assisti, tá apostou no empate. No empate do Inter? No empate, tava 0x0. Ninguém fez gol no jogo. Eu sou? Justamente por isso que eu apostei contra o Inter. Aí, né, chegou ali na finaleira do jogo, tava nos acréscimos, caralho, eu não tenho psicológico pra isso. Eu não tenho psicológico pra isso. E acabou o jogo, eu, feito! Aí agora falta ver se eles vão me pagar, né? Porque às vezes acontece esses esquemas aí de fraude, né? Mas na KTO isso não acontece. E não é pra Um abraço, Felipe Neto. Infelizmente. Um abraço aí pro Felipe Neto, pro nosso queridíssimo John Vlogs, que eu não sabia da existência dele até esses dias. Quem é esse cara? Bem, mas seguindo... Mas, bem, falando... Ô, Melo, tu falou que teve muita sorte, né? Sim. Nessa aposta da KTO, né? O que nos leva à sorte no cassino. O que é um cassino online? Então... É aquela banda lá... Não, assim, ó. Ouça o nosso episódio sobre baladas, episódio 109? 109. Isso aí. O cassino online ele é um pouquinho diferente, né? Isso é um pouquinho mais arriscado, né? Ninguém sabe como é que funciona. Então, justamente. Tem diversos joguinhos ali, tá? Pode fazer, tem joguinho de cartinha, tem joguinho de... foguetinho. Moedinha. E a roletinha, né? A roletinha eu já joguei algumas vezes. E eu já ganhei algumas vezes na roletinha. Só que como eu sou um cagão, eu aposto um pila, eu ex-pila. E aí, quando tu acerta na cabeça ali o número, tu ganha 30 vezes o número, né? O valor que tu apostou ali. Caraca. Então o máximo que eu ganhei na roletinha foi R$30. Evidentemente. Numa conta Impressionante. rápida, né? E já aconteceu algumas vezes assim, e é sempre na cagada. Tipo, é aquela coisa, o cara olha assim, ó, não, mas já caiu 35 vezes o número 11. Vou apostar nele porque ele é o que tá caindo toda hora, tem mais chance dele cair. Claro que não, tem as chances do fracionadinho ali do mesmo jeito em todas as rodadas, mas aí tu te ilude com aquilo. Mas vocês já jogaram vários jogos assim nos cassinos online? Não, eu já joguei, além da roletinha, eu joguei um que era tipo uma raspadinha, tá ligado? Ele ia raspando ali e tal, e puf, dava o que quase. golpe. E aí... Eu acho que eu só joguei aqueles que é o... Sabe o caça-níquel, aquele? Ah, sim. Tá ligado? A máquina caça-níquel, essa aí é... Ah, isso. Mas aí, tem uma questão em relação a isso, né? Que esses cassinos, de fato, assim, eles meio que se aproveitam de uma falha do nosso cérebro ali, né? A partir do momento que a gente tem uma recompensa... falha do cérebro aí. Pois é, deu um erro aqui na gravação aqui. Eu falei, o que tá rolando? O sistema tá sobrecarregado, parece meu cérebro. Assim, o que acontece, né? A rotina, como é que ela funciona no geral, né? Tu tem um gatilho, desperta aquela rotina e vai te gerar certa recompensa, né? É mais ou menos isso, tô resumindo o livro do Poder do Hábito aqui em 2 frases. Meu Deus! E aí, o que acontece? A recompensa, né, a recompensa ela libera, se não me engano, a dopamina no nosso corpo, né? Então é uma sensação de prazer quando tu ganha.
E quando tu tem o quase, ali o quase Melo ganha... fala que a dopamina é bom pro corpo. E é? Faz parte do Yeah? famigerado hormônio da felicidade. Mas aí o que Melo acontece? afirma que dopamina é bom pro corpo. A pessoa que... Não pegaram ainda, não pegaram. Não. Eles não A pegaram. pessoa... Dopamina. Ah, Bah. que deselegante. Melo que afirmou. Afirmei que o hormônio, né, funciona dessa forma. Mas Bom. voltando ao meu argumento, antes que eu me perca, Tô te ajudando, cara, tô te ajudando. Tá batendo na porta. Porra, pensou pela casa do caralho. Cara, vai levar 20 minutos pra falar disso, meu. Deixa eu te falar. Tá, em resumo do resumo, utilizando-se do poder de síntese, vamos gerar do poder de síntese. Esse sentimento de prazer aí a gente acaba recebendo quando ganha, né, a aposta ou a roletinha ou o que quer que tu faça no cassino. Agora, na pessoa que tem tendência, né, a se viciar nesses negócios, ou que já é viciado de alguma forma em algum tipo de jogo ou alguma coisa do gênero nesse sentido, Kevin Spacey. Mesmo quando tu chega no quase, te dá a mesma sensação de ter vencido. Então essa falha no nosso sistema ali te faz viciar no jogo de uma maneira inacreditável. Porque a máquina do cassino, ela no geral, ela vai fazer assim, ó. Tu tem que acertar, por exemplo, os 3 coraçõezinhos. Apareceu um, tu não conseguiu o outro, e conseguiu o outro. Aí tu, putz, foi quase. Aí daqui a pouco, tu vai de novo e não consegue na primeira, putz, já era. Aí daqui a pouco vem um e o outro, e fica no quase. Aí tu fica, não, mas na próxima vai. E na próxima vai. E quando vê, tu já perdeu tua casa, entendeu? E aí, quando tu vai numa máquina, num cassino, no caso nos Estados Unidos, eles têm como fazer a autuação, é a palavra? Eles conferem se a máquina está liberando a recompensa em algum momento. Já no online, como é que tu faz isso? No Brasil, a gente tem as máquinas de cassino de forma ilegal, né? Acho que todo mundo já passou por algum lugar, principalmente em praia ou algo assim, bem escondidinho. Tem as maquininhas. Antigamente os bingo, né, meu? Exatamente. A bingo ilegal tem por Porto Alegre aí. Não, mas era legal. Não, legal. Tinha o bingo aquele que ficava perto do Itaú ali, desses Brasil, né? Não, o Planet, acho que era Planet ou alguma coisa. Isso. Hoje é uma Erval. E daí naquela ruazinha tinha aquela casa que é o móvel da casa bem grandão. Você tá sabendo bastante disso, né? Bem, mas indo nessa questão de hackear o nosso cérebro ali. Mas aí que tá, meu. Nos Estados Unidos é proibido o cassino online, mas é liberado físico, né? Justamente porque eles conseguem autuar. Eles conseguem autuar pra ver se tá liberando a recompensa a cada tantas vezes, entende? O que acontece? O algoritmo ali, ele é programado para cada X roladas. Ele gosta. Deixei um tempinho para entrar o áudio do ele gosta. A cada X roladas, ele libera a recompensa, né? Então, eu imaginei coisas que eu não deveria imaginar. Então, tu tem como autuar ali se tá funcionando dessa forma. Se a cada, por exemplo, 100, ele tá liberando a recompensa como ele deveria liberar. No online, eu acho que a palavra que tu quer é aferir. Pode ser. Pode ser essa palavra, eu não lembro de cabeça. E no caso quando tu é pego, né, nessa armadilha aí do teu cérebro, tu te viciou no jogo e virou um hábito, tu não consegue, faz aquilo automaticamente. E até tem 2 casos que eu separei aqui de forma bem superficial, assim, mas que são citados no livro O Poder do Hábito, que é o caso de uma mulher que ela era viciada em cassino, né, e ela perdeu uma pequena fortuna de $1 milhão que ela tinha herdado no cassino. E teve um cara que ele faleceu a esposa enquanto ele dormia, por causa de um terror noturno que ele teve. E no caso do cara,
a justiça absolveu ele porque entendeu que era um hábito, uma coisa que foi gerada automaticamente ali no cérebro do cara e que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. No caso da mulher, ela foi condenada ainda a pagar os custos, acho, do cassino lá com os seus legais, essas paradas aí. Porque eles entenderam que a mulher foi negligente. Então tem 2 pontos opostos de uma situação parecida, onde o cérebro ficou automatizado, entendeu? E isso é um problema, porque no cassino online, tu não tem como conferir se a máquina tá fazendo certo, né, como ela deveria fazer, e tu já botou o teu dinheiro ali. Tu não sabe onde é que tá hospedado aquela empresa. Daqui a pouco vai falar no meio de Curaçao e tu não tá sabendo, entendeu? E aí tu vai Um abraço, Felipe Neto. Tu vai pedir pra quem depois? Se der bosta, entendeu? Porque daqui a pouco tu ganha 1 milhão. Sei lá, tu deu a sorte da tua vida ali e ganhou 1 milhão no cassininho. E aí? Ou 40 vai milhões. Vai cobrar de quem? Se divulgou o cassino. Mas tu sabe que até fazendo um vínculo muito escroto com isso tudo que tu tá falando aí, eu não sei se vocês já jogaram Dark Souls. Eu não tive. Não, eu joguei. Eu joguei enquanto meu PC resistiu. Ou seja, ele resistiu minutos do jogo. Eu sei o que é, mas nunca joguei. É que saber o que é não te passa a experiência que eu ia relatar. Porque Dark Souls, ele tem exatamente esse problema. Ele é um jogo extremamente difícil. E, tipo assim, por ser tão difícil... não tanto difícil assim. O Cat Mario eu acho que é mais difícil. O Cat Mario trola, né? Não é? Exato. É que no caso, o Dark Souls, ele ainda é um jogo possível, entende? Tu vê as possibilidades de dar certo. Tipo assim, tu morre e daí tu pensa, droga, mas eu só ir pelo ladinho aqui, eu consegui. Que é mais ou menos essa mesma sensação que o Mel tá descrevendo aí em relação à questão de cassino, jogo online, né? Exato. E aí isso me lembra que no Brasil a tributação de... apostas de jogos de azar, né? Era a mesma que de videogame por muito tempo. Eu não sei se hoje já mudou isso, mas eu por acho muito que é a mesma tempo coisa ainda. É a mesma coisa? É a mesma coisa, eu acho. Pois é, imagina, as pessoas hipertributavam os jogos de azar e hipertributam os videogames por causa dos jogos de azar. E aí o Dark Souls é a prova de que pode ser que tenha um vínculo, sim. Mas eu sei que isso daí é coisa dos anos 80, assim, essa legislação aí. Mas eu acho que faz sentido, porque eu acredito que vai pela mesma lógica ali do vício no jogo, tá ligado? Tu vai ter a tua quase recompensa pra falar, não, mas na próxima eu consigo, porque é só eu fazer aquilo ali. Só que ainda tem aquela coisa do... vai da minha habilidade, entendeu? Se eu for bom, eu vou conseguir fazer. Diferentemente do cassino, que é 100% aleatório, entendeu? Sorte, quase falei 100% atualizado. Mas, por exemplo, aí eu levanto pra vocês a questão do poker. Vocês já jogaram poker? Já. Não, joguei. Eu sou extremamente ruim. Mas tu jogou por bastante tempo, assim? Tu chegou a entrar no mundinho ali onde os caras... Uma partida. Não, eu entendo a mecânica da coisa. Eu já joguei algumas vezes porque eu sempre gostei da temática do gamble, né? Por causa das apostas. Esse negócio, sempre achei muito legal essa coisa. Mas... É que o que eu ia levantar é justamente a coisa do... o que diferenciaria... Não, o que diferenciaria do jogo de azar, né? Por que o Dark Souls não poderia ser considerado um jogo de azar da mesma maneira que o poker não poderia ser considerado um jogo de azar? Porque é muito mais do que a sorte, simplesmente. Tu tem um nível de habilidade que tu pode impor para movimentar o jogo de alguma forma. No momento que tu faz uma aposta, não há nível de habilidade que corrija, ajuste, vamos dizer assim, a aposta para um lado ou para o outro, sabe? O máximo que tu pode fazer é essa questão aí do trading esportivo, que ainda assim é muito superficial. Mas, diferente de um poker, por exemplo, que tu pode pegar e mandar um blefezão para os outros jogadores e ganhar alguma coisa, a aposta tu não conseguiria fazer, sabe?
Tanto é que, vamos colocar de uma outra perspectiva, pensa em xadrez. Xadrez é um jogo mental, um jogo de inteligência, né? Só que uma máquina consegue calcular todas as possibilidades do jogo de xadrez. Então cadê o mental e a inteligência aí? Eu não posso botar duas máquinas jogando eternamente o jogo de xadrez. Percebe a pequena nuance que há nisso? Sim. Não sei se eu entendi. Não, é que tipo assim, o que eu quero dizer é uma coisa extremamente mecânica, entendeu? E aí, de um outro lado, tu tem uma coisa que é extremamente sorte, que é a aposta. E aí tu tem um meio do caminho aí onde tu poderia manipular a tua sorte pra um lado ou pro outro. Saca? Enquanto que quando tu tem o fator aleatório, tu não tem como controlar isso. A partir do momento que tu tá no xadrez, tu tem um X de possibilidades, assim como no poker tu tem um X de possibilidades. E aí tu pode utilizar da estratégia pra se dar bem ali naquela situação. Porque tu consegue ver a jogada, tu sabe que tem um movimento pra fazer naquele local ali, naquele momento, naquela jogada. Esses jogos aí dependem de ti daí também. Não vai diferente da roletinha. Sim. Tá completamente... Sim, mas será que tem um fator aleatório, tu perde isso. Mas será que, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo assim que é... Vocês já viram pessoas que apostam junto? Como assim? Vamos fazer um bolão aqui e vamos apostar num time ali. Tá, entendi. Vocês já viram esse tipo de coisa? Aí, por exemplo, digamos que eu seja um influenciador que sou o Casemiro, sabe? Aí eu digo pro pessoal assim, gente, vamos apostar nesse time aqui. O que vai acontecer com as odds do time lá na casa de aposta? Cair? Cai. E aí o Nilson aposta. Manipular? Porque o Nilson, ele é o cara que ele faz as piores apostas possíveis pra uma casa de apostas. Porque ele vai na odd 10.1, daí ele põe 10 reais e ele ganha 10 centavos. Mas venceu a aposta. Daí ele faz uma acumulada de 10.1, de 1.1 na verdade. Não é 10.1, é 1.1. Isso, 1.1. E aí ele faz a mesma aposta ali, 5, 6, e no final ele ganha 2 reais. E aí, Sim, às vezes ele ainda perde. E aí que é engraçado, porque o cara jogou por um resultado tão mínimo. Não, é que o que eu tava levantando, fazendo toda esse rebuceteio aí, pensar assim, será que eu não consigo colocar um nível de estratégia nas apostas se eu conseguir manipular uma galera a apostar? Porque eu consigo pegar aí, por exemplo, que nem aqueles negócios de cash out ali que vocês falaram antes, eu consigo fazer todo mundo apostar num Grenal. Aí o Inter tá ganhando. Aí eu digo pra todo mundo, gente, olha, o Inter aí o cara vai quebrar a perna no meio do jogo e o Grêmio vai virar, hein? Eu sou o Casimiro. Aí vai todo mundo, não, então vamos apostar todo mundo no Grêmio. No caso, aí assim, vai lá, baixa a odd do Grêmio e aumenta do Inter. É muito mas daí tu pode... Por exemplo, tu pode ir pra outra casa de aposta daí, meu. Tu não é centralizado o troço. Não é, mas o que eu quero. O meu ponto é, tu percebe que ainda dá pra colocar algum nível de estratégia no teu jogo? Sim, mas olha só, se tu tem uma maneira de manipular as apostas. Mas tu precisa mover muita coisa pra manipular. Não, é claro, precisa de muita coisa. O Doug tava envolvido num esquema muito terrível. Ele tava envolvido no esquema. Ele tava envolvido no esquema. Deixa ele vai. Não, é que tu tava acompanhando 100% do caso esse da manipulação dos cartões. Calcinha. Da manipulação dos cartões e tal. Tu tava toda hora, meu, isso é esquema de aposta, isso é esquema, isso é máfia. Eu avisei muito antes, ninguém me ouviu. Não, mas aí tu envolve manipular quem tá envolvido diretamente com jogos, né, meu? Tu não manipula apostador, casa de aposta, tu manipula os jogadores. Aí é outra alçada. E como é esse que era problema que deu aí aí? Não, eram os apostadores, eles chegavam diretamente nos jogadores. Meu, toma um cartãozinho aqui que eu vou apostar X no teu cartão lá.
Eu te dou X, te dou Y e é isso. Mas isso era nos jogos, o quê? Sub-20? Não, jogo tem sub-20, né? Mas esse que estourou era Série B e Série A. Porra! Era peixe grande já, né? Vai, que de repente vão fazer os sub-20, sub-17 aí, até eu compreenderia, assim, a mente do criminoso. Eu também compreenderia. Mas daí, agora tipo, Série A. o clássico do Bauerman lá, que ele ganha 250 mil por mês, o cara tava oferecendo 50 mil pra eles numa tacada só, né? Tu para e pensa, não faz muito sentido isso aí que ele fez, né? Mas é 25% do salário dele, tá ligado? É como se ele ganhasse um aumento de salário no mês ali. Mas botar em risco uma carreira, um contrato, sei lá, de 2 anos ainda. Não, isso aí eu concordo, tipo, aqueles jogadores ali, sei lá, Série C, Série D que rolou, tipo, esses que estavam ali no gauchão e pá, mano, o salário dos caras é, sei lá, 4 mil, tá ligado? Chega um maluco que oferece 20, 25 mil, foda-se, meu parceiro, eu vou aceitar, sabe? Tipo, tu entende? É a mesma coisa desse rolê aí da Blaze, né, que a gente vai ter que chegar nisso em algum momento, que os influenciadores pequenos, cara, se tivessem chegado no Freecast, a gente teria aceitado. Foda-se, entendeu? O que vamos fazer? Os caras estão querendo pagar tipo, uma babilônia de dinheiro pra ti. Claro que é suspeito. Mas daí tu tá precisando de dinheiro, tu vai aceitar, entendeu? Tu tá aceitando um contrato profissional ali e tal. Então, tipo, o que a empresa faz ou deixa de fazer, tu meio que... Beleza, é culpa da empresa, tá ligado? É meio que... É a mesma coisa que aquelas empresas de... Nos ar-condicionado da vida ali. Eu ia dizer que é a mesma coisa que aquelas empresas de transplante capilar que é de outros países aí, anunciam no Brasil. Tu sabe de onde é que saiu essas empresas? Não, né? Não, mas brotaram em algum lugar. Eu lembro como é que sabe uma das primeiras vezes que eu vi alguém postar algo a respeito disso foi o inesquecível PC Siqueira, né? E aí depois a outra pessoa que eu vi foi, sei lá, o Damiani. E depois começou a se popularizar, assim, tem um monte de maluco hoje. Não, mas essa que ele tá falando não é de transplante, é tratamento. É que eu não sei a diferença, né? Eu só sei que, tipo assim, teve uma época aí que tinha uma galera indo pra Turquia pra botar cabelo lá, tirar o cabelo da bunda e botava na cabeça. É, exatamente. Não, pois é, aí. Não que a empresa. Não que a empresa tenha um problema, porque a gente tem aqui o @NewShowYo que tá precisando de transplante de cabelo aí. Se quiserem patrocinar, a gente fala bem. Mas o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, tipo assim, a gente não sabe exatamente de onde saiu essa empresa. A gente sabe que ela é de fora do Brasil. Tá, mas será que o influenciador que fez a divulgação dessa empresa sabe como é que funciona o procedimento? Sabe se claro que não é cabelo de urso que estão colocando na cabeça das pessoas, sabe? E aquilo, tá ligado? Tipo, tu não pode querer responsabilizar o cara por querer saber todas as minúcias contratuais não, mas que envolvem a burocracia daquela empresa. Aquela empresa, ela realmente ela faz o que ela diz que ela faz, aquela empresa realmente é localizada no Brasil. Cara, no geral, as pessoas não vão pesquisar isso. E eu acho que nem tem que obrigar as pessoas a pesquisarem isso, entendeu? Mas aí a gente acaba... tipo, se paga em dia, se é um negócio que não é fraudulento, assim, por cima, assim, e era isso. Mas a gente entra numa outra coisa, uma outra vibe, que é aquela... Teve aquele esquema dos cantores que estavam aceitando cachê de prefeitura minúscula, sabe? Tem isso. E aí? Mas como assim? É complicado. Mas em que sentido? Sim, eu prefiro tá deixando de investir, sei lá, saúde e educação pra pagar um cachê de 500 mil pra um cantor aí. Mas daí tem que levar em verba específica, né? Tem uns específico disso. Tipo, por exemplo, eu sei que tem projetos governamentais mais específicos pra cada área, tipo, cada prefeitura... Não, uma cidade de 4 mil habitantes não precisa chamar um cara grande pra fazer um show, né? Convenhamos. Não é questão de precisar. É a questão de que tem a verba disponível pra cultura, um X, né, de verba, e eles vão ter que usar. E se tu tem um cantor grande, uma banda grande que pode trazer, eu até não vejo assim um grande problema, desde que esteja tudo dentro da lei ali, né? Só que o que eles estavam fazendo era extrapolando isso, né? E pra mim o Doug deu uma congelada legal aqui.
Aham. Ah, mas pode Agora seguir voltou. falando, pode seguir falando. Agora voltou. É que quando fala, Não, não entende. É que esse negócio aí dos cachê aí que tu tá falando, eu acho que eles, tipo assim, caberia comparação em relação àqueles casos onde tinha aquela... Bah, eu não sei como é que é o nome do crime agora, mas é aquele negócio assim, o cara ia lá e anunciava que o cachê era 250 mil, mas daí ficava com 10 mil pra ele, sabe, o prefeito da cidade. Aí nesse caso, sim, eu veria como um problema mais ou menos semelhante ao que acontece com os influenciadores grandes, né? Os pequenos, assim, o cara que é meio ali... Meio eu até entendo o cara não ir tanto atrás, né, pra descobrir a procedência do negócio. Acho errado também, mas eu entendo. Agora, um cara do tamanho do Felipe Neto, que tem a fortuna do cara, pode investigar, pode descobrir se os bagulhos que ele tá anunciando são decentes ou não, aí eu já acho que é injustificável, entendeu? É como por exemplo, o Luan Santana aceitando pagar 10 mil pra levar os 240 eu não sei se o Luan Santana fez isso, mas é um exemplo, né? Digamos que mas ele não, o Felipe Neto não obrigou ninguém aí também no troço, né? Tu tem livre... obrigou porque é o trabalho de publicidade. Não, mas assim, ele vai lá e divulga. Ele fez a propaganda, mas eu não sou obrigado a ir fazer o troço. Não, tu não é, mas depende também, tipo assim, eu vou colocar da seguinte forma: tu pode fazer publicidade de drogas hoje? Não, bem, mas poderia, mas eu acho que deveria. Aí durante muito tempo. Tem um monte de cantor que faz aí, tá? E deu no que um deu, monte de coisa aí. Tu perguntou se faziam, né? Tu não falou se era bom ou ruim. E deu no que deu. Será que quando esse programa for ao ar ele já tá preso? Tá louco. Sempre existe essa possibilidade, né? Tá, mas assim, ó, vocês... o Doug eu sei que já postou algumas vezes, já perdeu dinheiro aí a full, né? Mas o Vinícius eu não sei se já postou. Não, mas claro. 10 reais é perder dinheiro a full, cara, pra mim. Então, teve uma época da minha vida que foi, eu acho que 2015, 2016, por aí, que o meu irmão tava full na aposta. Meu irmão mais novo. Ele vendeu um carro que ele tinha e resolveu colocar tudo em aposta. Aí ele comprou aqueles cursos malditos de aprenda a apostar, não sei o quê. E daí ele ganhou bastante dinheiro. E sabe o que aconteceu? Depois de ganhar muito, ele se deslumbrou e perdeu tudo. Mas aí é que tá. E hoje o maior ídolo dele é o Monark. Entendeu? Puta que pariu, o cara só aposta errado. Mas assim, ó, isso sabe vai quem era o ídolo dele antes disso? Mamãe não, falei. Puta merda. Olha, quando eu tiver alguma dúvida na minha vida, eu vou perguntar pro teu irmão o que ele acha. O que ele falar, eu vou no oposto. Pior que ele tinha uma academia lá no condomínio do Nilson lá. Puta que pariu. Não vamos dar academia, porque senão os stalkers vão atrás do Nilson. Ele eu tinha não me uma importo academia de no falar condomínio? essas coisas. Sim, tu não foi lá na casa do Nilson ainda? Já? Então, não viu que tem um salãozinho ali pro lado do prédio dele? Mas é dentro? É, dentro do condomínio ali. Caraca, aí, não. Tinha uma academia ali, era o meu irmão que dava aula ali. Mas agora ele tá bem sucedido, tá fluindo aí na vida. Agora tá né? vendendo abraço aí. Não. Tá trabalhando curso. na Blaze agora. Tá, mas dando uma Diz ele que pincelada vem a vereadora aí ano que vem. Dando uma pincelada rápida aí nesse rolê da Blaze aí. Doug, o que é esse rolê Consegue da um carguinho de CC. Não, a gente faz a campanha se ele nos pagar, não tem problema nenhum. Falei a mesma coisa pra ele. Hein, Doug? Dá uma pincelada aí sobre a Blaze. O que é esse rolê da Blaze? A Blaze é um cassino online. Eu não sei, eu nunca entrei, eu não sei de fato quais são os jogos, o que é o bendito foguetinho.
Eu não tenho essa propriedade para falar, mas o esquema é o seguinte, que muita gente, muitas reclamações, que quem botava dinheiro e ganhava não conseguia retirar depois o dinheiro. E tanto que no Reclame Aqui tem mais de 6 mil reclamações e nenhuma respondida. Aí é E daí essa empresa, ela tá por trás de outra, por trás de outra, por trás de outra, por trás de milhares de empresas, e ninguém sabe quem é de fato a dona dessa Blaze. Caralho. Começa com F. E aí a treta. E aí a treta é o seguinte. Que os influenciadores estavam vendendo essa Blaze como renda extra, sendo que na verdade era É aposta. Era aposta? Era aposta, era jogos de azar. Caiu minha teoria. Então. Mas cara, ele sempre esses negócios de aposta aí, os caras vendem como renda extra. Tinha um tempo atrás que a própria Bet365, que é uma das mais famosas aí, casas de aposta que tem por aí, tinha as apostas financeiras, as financials, que era aquela tal de opção binária, não sei se vocês já viram. Não conheço. Todo mundo que em algum momento começa a procurar sobre bolsa de valores, em algum momento recebe a merda da propaganda das opções binárias. E aí a opção binária o que é? É a bolsa de valores está lá fluindo, e aí tu aposta se ela vai para cima ou para baixo nos próximos segundos, minutos ou tipo horas. O plot daquele filme da grande aposta lá, que os caras apostaram na quebra, na especulação. Tu aposta na bolsa sem comprar ações? Sem comprar nada. É aposta, é literalmente uma aposta. Entendeu? Cara, e não é que nem o da grande aposta, não. Tá bom. É parecido vendo por cima, mas não é porque tu não compra nada, tu não tem nada, entendeu? Tu põe teu dinheiro lá. Exato. Tu põe teu dinheiro lá e daí tu diz, olha, agora, a partir do próximos 10 segundos a bolsa vai ficar acima do valor em que eu apostei, ou então vai ficar abaixo, e aí isso vai ter um fator multiplicador. Cara, eu acho que é mais fácil tu ganhar na roleta russa do que nisso. Estatisticamente falando. Aqui a gente já tá chegando perto do fim. Eu poderia encerrar com uma modalidade regional aqui do Rio Grande do Sul. Queria falar do Totobola. Do cu. Tá. Vai lá, fala então. Vamos. O famigerado Totobola, que ele foi uma modalidade de loteria regional, né? Jogo de azar. Comprava as cartelinhas e tinha um número fixo ali. Tipo uma telecena. Tipo um bingo. Daí só tinha aqui no Rio Grande do Sul. E foi lançado em 97 e extinto em 2004. 2004. E daí teve muitas denúncias de fraude e lavagem de dinheiro. A fraude se dava por meio de um programa de computador que permitia a leitura do código de barras nas bolinhas. Com isso era possível escolher os números a serem sorteados. Além disso, a gravação ela era feita de maneira antecipada. Tá. E permitia que fossem vendidas cartelas até o horário do programa. Isso possibilitava que os fraudulentos lá, eles garantissem para si as cartelas e, consequentemente, o valor dos prêmios. Nossa. E daí o lucro obtido era mandado para paraísos fiscais. Tu vê, isso aí é tipo Papatudo por Dinheiro, aquele grande Totobola da Globo lá que a Xuxa fazia o sorteio. Eu sei que era um grande negócio de lavagem de dinheiro lá. O Criança Esperança? Não esse. Eu posso encerrar com uma perguntinha pra vocês? Uma pergunta muito séria. Claro. Mas vocês foram no sorteio? Do quê? O Vinícius foi. A gente fala no próximo episódio. E aí vocês fazem as apostas de vocês nas alternativas que a gente vai deixar aqui embaixo. Enquanto vocês podem deixar o like também. E passar um pix aí pros guri também, né? Lá, faz um pix aí. O e-mail do freecast@gmail.com.
todo o dinheiro que vocês nos mandarem, a gente vai fazer uma apostinha ao vivo que vai ser gravada antes, e aí vocês descobrem o que acontece. E se tu estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube, te inscreve no canal, deixa o like, compartilha, deixa um comentáriozinho aí também. E caso estiver ouvindo pelo Spotify, nos avalie com 5 estrelas, que vão te dar uma free bet de 2 centavos. De carinho. Um abraço. E se usar o cupom FREECAST na KTO, não vai acontecer nada porque eles ainda não nos patrocinam. É isso aí, vem aí, cara. Ou Fleco, vem aí. Pode apostar aí que a gente tá esperando o seu patrocínio, senhora KTO. Ou senhor KTO, não sei. Ou senhore. É o senhor, é o sueco. Senhor. Então tá. Um forte abraço. Então tá. Forte abraço aí pra vocês. Valeu. Falou.